Olá, meninas! No vídeo de hoje vamos te ajudar a escolher o melhor método contraceptivo reversível para você. Para começar nossa conversa, é importante que você saiba que os métodos contraceptivos reversíveis podem ser de curta ou de longa duração. Os de curta duração são aqueles que exigem uso diário, semanal, mensal ou a intervalos de 3 meses. Os métodos de longa duração são aqueles que têm ação prolongada, superior a 3 meses. Para uso diário, temos os anticoncepcionais orais, as minipílulas, a pílula de progesterona isolada. Adesivos são de uso semanal. Os anéis vaginais são mensais e os injetáveis podem ser mensais ou trimestrais. Estes são os métodos hormonais. Dentre os não hormonais, nós temos o preservativo, que são descartáveis, e os diafragmas, que são reutilizáveis desde que bem acondicionados. Os métodos de elongação, eles não dependem da paciente para exercerem seus efeitos, porque, uma vez inseridos, eles vão agir continuamente. Vamos começar falando do DIU de cobre, que é um pequeno T de plástico revestido por cobre, que age alterando a mobilidade dos espermatozoides. Ele tem durabilidade de 10 anos. O DIU hormonal, agora disponível em 2 dosagens, é feito de um material parecido com plástico, com forma de T, e libera continuamente hormônio na cavidade uterina. Esse hormônio deixa o muco cervical mais espesso e diminui a movimentação dos espermatozoides. A durabilidade dele é de 5 anos. O implante subdérmico é um bastãozinho de 4 centímetros de comprimento que é introduzido no braço não dominante, entre a pele e a gordura, e ele não fica visível. Ele libera continuamente na circulação sanguínea hormônios que agem inibindo a ovulação. Tem durabilidade de 3 anos. Saiba que o DIU hormonal e o implante subdérmico são livres de estrogênios, contendo apenas progestogênio, portanto, eles podem ser usados em mulheres com contraindicações aos métodos combinados, como as pílulas, por exemplo. O fato de um contraceptivo funcionar, ou seja, evitar a gestação, depende de vários fatores, como, por exemplo, lembrar de usar. Aqui existem 2 conceitos importantes: o uso perfeito e o uso típico. No uso perfeito é quando o método é sempre usado seguindo todas as instruções do fabricante. Por exemplo, no caso dos preservativos, usar em todas as relações do começo ao fim, desde antes da penetração, da pílula anticoncepcional, tomar diariamente no mesmo horário, ou então não atrasar a aplicação dos injetáveis. Já no uso típico é quando o método é usado na prática, na vida real. Às vezes a gente atrasa algumas horas ou simplesmente se esquece, não seguindo certinho as instruções do fabricante. No uso típico, tem uma redução da eficácia do método. Você já deve ter ouvido falar sobre mulheres que engravidam mesmo usando algum contraceptivo, certo? E isso realmente pode ocorrer, tanto no uso perfeito quanto no típico. Isso é decorrente da falha do contraceptivo. O cálculo da falha é simples: o número de gestações que ocorrem a cada 100 mulheres em um ano usando determinado método. Esse número depende em parte do método em si, da eficácia, que pode ser maior ou menor para cada método individualmente, ou em parte como a gente usa na prática, que é a efetividade. Mas não precisa ficar preocupada, nós vamos mostrar nesse vídeo quais são os métodos mais seguros para evitar a gestação. Quer ver? Olha aqui comigo. Essa tabela compara os métodos e mostra as falhas no uso perfeito e no típico. No uso típico, há um aumento da chance da falha. Mas eu não tinha dito que esse vídeo ia te ajudar? Então acompanhe aqui o meu raciocínio. Na última linha da tabela, temos os métodos com mais falhas no uso perfeito, com 18 ou mais gestações a cada 100 mulheres em um ano. Entre eles estão preservativo, tabelinha, coito interrompido e espermicida. Na linha do meio, a taxa de falha com o uso perfeito é de 6 a 12 gestações a cada 100 mulheres em um ano. Nelas estão os injetáveis, pílula, adesivo, anéis, diafragma. Repare que no uso típico as falhas são ainda maiores. Na linha superior, as taxas de falha são incrivelmente pequenas, de uma gestação a cada 100 mulheres. Veja que os DIUs e os implantes praticamente se igualam em eficácia e efetividade aos métodos irreversíveis, como a ligadura tubária e a vasectomia. Então, se você não quer mais engravidar e acha que a única solução é a ligadura tubária, o DIU pode ser uma solução. O DIU de cobre está disponível no SUS e pode ser inserido na maioria dos postos de saúde. Fale com o seu ginecologista. Importante destacar que os preservativos são os únicos que podem prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, HPV. Então, mesmo que você esteja usando alguma outra forma de contracepção, não se esqueça de se proteger e use a camisinha. Se quiser mais informações sobre cada método discutido aqui, acesse os vídeos específicos no nosso canal, na nossa playlist. Obrigada por nos assistir.